O que é que aconteceria se fizéssemos uma viagem só de ida para um dos maiores e mais bizarros mistérios do nosso universo? Vamos explorar o que a física nos diz sobre o que é realmente cair num buraco negro. Ok, então, para que esta viagem cósmica não seja só teoria, vamos enviar uma sonda. Vamos chamar-lhe o nosso pequeno robô. Tem 1 metro de altura, 1 quilo de massa e vai ser o nosso guia nesta incrível viagem ao desconhecido. Então, à medida que o nosso robô se aproxima do buraco negro, a primeira sensação estranha que ele encontra não é bem o que se poderia esperar. Não é uma queda vertiginosa, é antes um puxão implacável, uma força que começa a deformá-lo. Este puxão acontece por causa de uma coisa chamada forças de maré. A ideia até é bastante simples. A gravidade não puxa um objeto de forma uniforme. A parte do robô que está mais perto do buraco negro é puxada com muito mais força do que a parte que está mais longe. E essa diferença é o que está na origem de tudo o que vai acontecer a seguir. E este efeito é mesmo brilhante. O robô é esticado na direção do buraco negro, dos pés à cabeça, e ao mesmo tempo é esmagado pelos lados. É o derradeiro aperto e esticão cósmico, um processo que os físicos, de forma muito gráfica, chamam esparguetificação. Agora, e é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. O destino do nosso robô depende de algo surpreendente: o tamanho do buraco negro. Se for um buraco negro estelar, que é relativamente pequeno, cruzar o seu limite é uma sentença de morte instantânea. Mas se for um gigante supermaciço, a história é completamente diferente. Então, quão letal estamos a falar? Bem, no limite de um pequeno buraco negro estelar, a força de maré a atuar no nosso robô de 1 quilo seria de 10 mil milhões de newtons. É um número astronómico. Para pôr isto em perspectiva, essa força é o mesmo que pendurar um peso de 1 milhão de toneladas, ou seja, 1.000 milhões de quilos, nos pés do nosso robô. A esparguetificação seria instantânea e total. Não há qualquer hipótese. Agora vamos passar para o caso do buraco negro supermaciço e ver como a história muda. Aqui, o nosso robô sobrevive à travessia. As forças de maré no limite são incrivelmente fracas. O verdadeiro mistério aqui não é sobre o espaço e o esticão, mas sim sobre algo muito mais fundamental: o tempo. E isto leva-nos a uma pergunta alucinante. A partir do momento em que o nosso robô atravessa em segurança aquele ponto sem retorno, o que é que acontece à sua percepção do tempo? E talvez mais importante, o que é que acontece à nossa percepção do tempo dele? Este ponto de não retorno é o famoso horizonte de eventos. É a fronteira final. A partir do momento em que se entra, a gravidade é tão esmagadora que nada, nem mesmo a luz, a coisa mais rápida do universo, consegue escapar. A física clássica, baseada na relatividade geral de Einstein, faz aqui uma previsão impressionante. Para um observador de fora, como nós, acontece algo muito bizarro. À medida que o robô se aproxima do horizonte de eventos, o seu tempo parece andar cada vez mais devagar, até que, no horizonte, parece parar completamente. Para nós, ele ficaria ali, congelado naquele instante, para sempre. Mas, e se esta ideia de infinito for o problema? E se for um sinal de que a nossa compreensão da gravidade está incompleta, precisamente nestas condições extremas? Bem, uma nova teoria propõe exatamente isso, desafiando a própria noção de infinito na física. Portanto, o ponto crucial é este. E se o modelo que prevê tempo infinito e singularidades de densidade infinita estiver a falhar no limite? E se for preciso um novo mapa para navegar nestas águas cósmicas? É aqui que entra um modelo alternativo chamado Gravidade Avançada Newtoniana Dinâmica, ou DNAG. A sua premissa central, que parte de uma reinterpretação da física de Newton para estas condições, é radicalmente simples. Não existem infinitos na natureza. Propõe que os efeitos da gravidade, incluindo a dilatação do tempo, permanecem finitos, mesmo na fronteira mais extrema do universo. DNAG está a explorar esta fronteira exploratória. E esta teoria faz uma previsão muito específica e que se pode testar. No horizonte de eventos, o tempo para o nosso robô não para. Em vez disso, abranda por um fator finito e surpreendentemente simples, um fator de 1,5. Claro que uma teoria nova é só uma ideia, até ser confrontada com a realidade. Então, como é que a DNAG se compara com o que nós realmente observamos no universo? Esta tabela mostra a diferença de forma muito clara. Longe do buraco negro, as duas teorias estão de acordo. Mas à medida que nos aproximamos, as previsões divergem. E muito. A gravidade clássica dispara para o infinito, enquanto a DNAG aproxima-se suavemente do seu limite finito de 1,5. A diferença torna-se observável e testável. E há dados que parecem apoiar isto.
A teoria de NH alinha-se com a dilatação temporal que medimos nos nossos próprios satélites de GPS. As suas previsões correspondem mais de perto às observações do buraco negro Cygnus X1 e, crucialmente, oferece previsões claras que futuras missões espaciais poderiam verificar. O que nos deixa com uma última pergunta. E se a singularidade, o ponto de densidade infinita e o tempo congelado, os aspectos mais desconcertantes dos buracos negros, forem apenas artefactos de uma teoria que foi levada para além do seu limite? E se o universo, mesmo nos seus extremos, for finito, calculável e talvez um pouco menos estranho do que pensávamos?